Num gesto histórico, o Papa Leão XIV assistiu pessoalmente à apresentação da Magnificat Humanitas, a sua primeira encíclica. É um documento que ele assinou na data simbólica de 15 de maio. Foi nesse dia, em 1891, que outro Papa, Leão XIII, assinou sua encíclica Rerum Novarum, na qual clamou pelo respeito à dignidade humana diante das enormes mudanças tecnológicas e industriais. Agora, o mundo enfrenta um novo desafio que representa um tipo diferente de ameaça para a humanidade. O Papa Leão XIII publicou sua primeira encíclica Magnificat Humanidade e ele mencionou repetidamente uma nova Torre de Babel. A palavra universal é mencionada 33 vezes em sua encíclica. É o dia universal de descanso, uma única religião mundial. Sim, é isso. As profecias estão se cumprindo rapidamente, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Apocalipse 18 menciona um reino chamado Babilônia, que surgirá no fim dos tempos. Caros amigos, nesta encíclica vocês não verão a palavra sábado, vocês não encontrarão a palavra domingo nesta encíclica. Então, o que vai acontecer é que as pessoas farão uma busca por palavras e não verão a palavra domingo ou sábado. Eles vão rejeitar essa encíclica e dizer que ela não está pedindo a implementação da adoração universal aos domingos por lei em todas as nações da terra. Mas o que você precisa entender é que o papado usa palavras diferentes, frases diferentes, usa palavras diferentes, frases diferentes na linguagem popular para descrever a observância do domingo por lei. Mas vocês encontrarão a palavra descanso. E isto é uma continuação da Rerum Novarum do Papa Leão XIII e da antiga agenda dominical. É uma continuação da Rerum Novarum. A congregação de seu antecessor, o Papa Leão XIII, o Papa Leão XIV, do Papa Francisco, que está aqui na tela dizendo que se trata de uma continuação da Rerum Novarum, também do Papa Leão XIII, e que quero que vocês entendam que é nesta encíclica que vocês encontrarão, na verdade, 16 menções ao termo Rerum Novarum. 16 vezes Rerum Novarum é mencionado. O que isso lhe diz? Isto confirma que se trata de uma continuação do que o Papa Leão XIII vinha fazendo na década de 1880. Observem que na encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII defendia os direitos dos trabalhadores, os direitos dos operários naquela revolução industrial. Analisando atentamente a Rerum Novarum, o Papa Leão XIV, seu antecessor, defendia a obrigatoriedade da adoração aos domingos por lei. Está bem aqui na tela, o Papa Leão XIII, Rerum Novarum, falando sobre capital e trabalho. A Rerum Novarum pediu uma lei dominical. No contexto do trabalho e do contexto em si, a magnífica humanidade
se resume ao trabalho humano. Trabalho humano, trabalhadores, sindicatos e associações comerciais são mencionados 36 vezes. Isso deve lhe dar uma ideia do que se trata. Cito a encíclica: não construiremos uma nova torre de Babel, mas queremos construir uma cidade onde Deus e a humanidade habitem juntos. Estão vendo isso, meus queridos amigos? O Papa, o Anticristo, quer construir uma cidade onde Deus e a humanidade habitarão juntos. Mas a Bíblia diz que é Cristo quem construirá a cidade. Essas são as palavras de Abraão. Uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Onde fica essa cidade em que Deus e a humanidade habitarão? Onde fica essa cidade? Essa cidade fica na terra. Existe na terra uma cidade onde Deus e seus fiéis habitarão juntos? Essa cidade não existe aqui na terra. Aquela cidade é o paraíso, é o céu. E um dia ela descerá após a segunda vinda, depois de 1000 anos. Então a luz descerá e Deus habitará com o seu povo. E o seu povo habitará com ele. Apocalipse 20 e 21. Portanto, vocês veem claramente o poder do Anticristo, que deseja que a terra seja o lugar onde ele governe. Esse é Satanás. E Satanás está agindo por meio da besta do mar, de Apocalipse capítulo 13. Então eu quero te fazer uma pergunta. Que poder, que organização, que entidade alega ter autoridade no céu e autoridade na terra? Que poder é esse? Resposta: é o poder papal. Vocês se lembram de qual ícone eles têm que confirma que possuem poder no céu e na terra? Que símbolo é esse que eles exibem pelo mundo inteiro? Resposta: a bandeira do Vaticano. Observem a bandeira do Vaticano, a insígnia, as duas chaves. Observem o segundo e o terceiro item. A palavra dourada aponta para cima, à direita, e simboliza o poder espiritual do Papa no céu. Eles dominam o céu. A chave de prata aponta para cima, para a esquerda, e simboliza a autoridade mundana ou terrena. Acreditam que a chave que Pedro possui é bíblica? Será que Jesus realmente entregou essas chaves a Pedro e à Igreja Católica? Eu digo também a ti, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiramente, vamos considerar a relação entre tipo e antitipo, pois nisto há luz. A dispensação cerimonial ou mosaica com seus tipos, sombras e figuras era um tipo do Evangelho. Agora, o antítipo nunca é inferior ao tipo. Esta é a lei do tipo e do antítipo. Quem era a rocha da igreja no Antigo Testamento? Era o Senhor Jesus Cristo. Como testemunham muitas passagens das Escrituras, Ele é a rocha. O trabalho dele é perfeito. Deus é a verdade, sem iniquidade, justo e reto é Ele. Deuteronômio 32:4. O Deus de Israel disse: a rocha de Israel falou comigo. Aquele que governa os homens deve ser justo, governando no temor de Deus. Segundo Samuel 23:3. Isso é confirmado no Novo Testamento. Eles bebiam da mesma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Ora, se Pedro é a rocha da igreja cristã, segue-se que a rocha da igreja do Novo Testamento é inferior à rocha da igreja do Antigo Testamento, pois certamente existe um abismo muito grande entre o Senhor e Pedro. Para um verdadeiro cristão, seria chocante pensar que a rocha da igreja do Antigo Testamento era Deus, enquanto a rocha do Novo Testamento é o homem, ou seja, Pedro. Isso é impossível na realidade e inacreditável.
A interpretação que a Igreja Católica dá às palavras do Salvador ao dirigir-se a Pedro é contradita por todas as evidências do Novo Testamento. Como vimos em nossa análise das evidências, essa interpretação tem sido contestada por estudiosos da Bíblia há séculos. Jesus não entregou as chaves do reino apenas a Pedro. Foram dadas a todos os apóstolos e, por extensão, a toda a igreja. Quais são as chaves do reino? As chaves são o que abre as portas do paraíso para o pecador. O que impede alguém de sair do céu é o pecado. A providência para remover o pecado, para que o homem não seja excluído do céu, é a chave do reino. E essa provisão é o Evangelho de Nosso Senhor. Ora, o privilégio e a missão de pregar o Evangelho foram dados a todos os apóstolos e da mesma forma a toda a igreja. A única diferença desta vez no Magnificat Humanitas, Leão XIV retoma o apelo para que o governo aprove leis trabalhistas que garantem um equilíbrio adequado entre trabalho e descanso. Além disso, a nova encíclica destaca o papel da Igreja em orientar, dirigir e até mesmo instruir o Estado a promover o bem comum. Conforme o ensinamento católico social, o documento também apela às autoridades civis para que regulem e assumam maior controle sobre a liberdade de expressão nos meios de comunicação digitais. O Magnificat Humanitas do Papa Leão XIV é profeticamente significativo porque dá continuidade ao esforço de longa data do papado em moldar a sociedade civil por meio de políticas sociais influenciadas pela religião. Embora a encíclica nunca mencione explicitamente a observância do domingo, ela se baseia repetidamente na Rerum Novarum e no legado do Papa Leão XIII, que defendeu abertamente a proteção governamental do descanso dominical. Ao longo da história, Roma tem defendido consistentemente a legislação sobre o período de descanso, considerando-a necessária para a proteção dos trabalhadores, familiares, a harmonia social e o bem comum. Queridos amigos, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Jesus é o construtor. Cristo é o construtor daquela cidade, onde o homem e Deus podem habitar por toda a eternidade. Jesus é o mestre construtor e criador daquela cidade celestial, onde os homens habitarão naquele reino eterno.